Olá, irmãos. Hoje, domingo de Páscoa, é o dia em que lembramos a ressurreição do nosso Salvador. E eu gostaria então de meditar um pouco com você a respeito disso, mas antes gostaria que juntos nós pudéssemos louvar ao Senhor com a ajuda do nosso irmão Paulo Júnior. Vamos então acompanhar os louvores nesse momento? Ao tomar-me em teus braços, tu me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste a mim. Só me resta dar-te agora a minha canção. Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Lá na cruz me deste vida, entregar-te todo ali. Vida eterna concedeste ao morrer. Por teu sangue tenho acesso ao teu trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a ti. Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está.
está nas mãos do meu Jesus que vive está. Hoje é importante, então, que nós lembremos a respeito da ressurreição de Jesus e, além da convicção de que ele ressuscitou, através disso nós também recebemos a esperança do nosso Deus, ou seja, somos fortalecidos tendo esperança eterna por meio da ressurreição de Jesus. Então, eu gostaria de falar hoje a respeito de Jesus Cristo, o Rei ressurreto. Eu gostaria então que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, e eu gostaria que nós lêssemos juntos então esse texto. 2 Timóteo 2, versículo 8, diz assim o texto: Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. 2 Timóteo 2, 8. O apóstolo Paulo escreveu esta segunda carta a Timóteo para instruí-lo em seu ministério, diante das dificuldades que ele enfrentaria. Mas não só uma instrução pastoral, mas também um incentivo, um fortalecimento que Timóteo precisaria ter diante das dificuldades ministeriais que ele enfrentaria. Essa carta, no entanto, não serve somente para o pastor, para o ministério pastoral, mas ela é uma instrução completa à igreja sobre o procedimento correto, bem como a certeza de uma esperança eterna provinda da convicção da ressurreição de Cristo Jesus. Diante disso, o apóstolo Paulo incentiva a Timóteo a que se lembre da ressurreição de Jesus Cristo e que também olhe para Cristo Jesus como descendente de Davi. Interessante essas duas formas que Paulo estimula Timóteo a lembrar-se de Jesus. Então eu gostaria de meditar sobre essas duas frases: Jesus ressuscitado dos mortos e Jesus descendente de Davi. Falar sobre a ressurreição de Jesus não é uma mera declaração de um fato histórico. Quando a igreja, os primeiros cristãos falavam a respeito da ressurreição de Jesus, eles não estavam simplesmente contando uma história, mas a ressurreição de Jesus sempre foi a convicção que moveu a igreja em sua fé. A ressurreição de Jesus é a confirmação da esperança futura do cristão. É a confirmação de que aqueles que entregam a vida a Ele terão a sua vida renovada e mesmo que morram, viverão eternamente. Então, lembrar do Cristo ressuscitado é entender que, antes de tudo, a base da nossa fé, o fundamento da nossa fé está justamente no fato de que Cristo Jesus ressuscitou. Então não é simplesmente uma memória, não é simplesmente uma história que é passada de geração em geração, mas é uma convicção que permeia toda a doutrina e toda a fé cristã. Em Romanos 6, de 1 a 11, Paulo fala sobre a nossa união com Cristo através da sua morte e ressurreição. Em suma, Paulo nos ensina que, por causa da morte de Cristo, o pecado foi destruído. A nossa natureza pecaminosa é extinguida. Em outras palavras, quando Cristo morreu, nós, nele, também morremos. Com a sua ressurreição, nós também somos ressuscitados para uma nova vida. E por causa da sua morte e ressurreição, nós não somos mais escravos do pecado, mas somos regenerados e justificados. Caminhamos agora para o reino eterno. Logo, crendo na ressurreição de Jesus, nos tornamos parte do seu reinado eterno. Então,
lembrar-se de Cristo Jesus ressuscitado dentre os mortos é assumir que, antes de tudo, morremos com Ele, logo a nossa natureza pecaminosa foi destruída, foi extinguida e, através da ressurreição de Jesus, nós também ressuscitamos para uma nova vida, uma vida abundante, onde nós já não somos mais escravos do pecado. Isso não quer dizer que nós não vamos mais falhar, mas significa que nós agora temos a premissa da vitória, porque Cristo já venceu na cruz e já venceu a morte pela ressurreição. Nesse sentido, então, a partir do momento que tomamos essas convicções e que vivemos em conformidade com essas convicções, significa que nós fazemos parte, então, do reino eterno de Cristo Jesus. Cristo ressuscitou dos mortos significa que ele vive triunfante sobre a morte, e não somente sobre a sua própria morte, mas também sobre a nossa morte. Em Romanos 8, Paulo também fala aos romanos o seguinte: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vós. O que significa isso, então, é que não importa o quão intenso seja o sofrimento que temos aqui na Terra, por mais duro e difícil que seja o momento que nós estamos passando, o máximo que ele pode nos causar é a morte. Agora, eu falo isso assim com tanta frieza, porque assim como para Cristo a morte não foi o fim, também para o cristão a morte não é o fim. Porque pela ressurreição de Jesus, nós podemos ter a certeza, a convicção de uma vida eterna. Não por isso, Jesus também nos ensina lá em Mateus 10, 28, que nós não devemos temer aqueles que podem destruir o corpo, mas que não podem matar a alma. Isso sim, porque a alma é eterna, e a alma eterna que crê em Cristo Jesus, que tem a convicção da sua ressurreição, essa alma desfruta também da glória eterna, da vida eterna em Cristo Jesus. Mas mais do que isso, a ressurreição de Jesus não foi uma ressurreição aleatória, não foi uma ressurreição qualquer. É claro que a ressurreição no Novo Testamento, em várias vezes que aconteceu, sempre tem uma simbologia, um sentido do poder de Deus operando. Todavia, a ressurreição de Jesus não foi uma ressurreição aleatória ou simplesmente algo que aconteceu e ficou no esquecimento. Quando Paulo chama a Timóteo para lembrar-se de Jesus ressuscitado dentre os mortos, ele acrescenta mais uma outra característica a Jesus. Ele diz, descendente de Davi. E por que Paulo diz isso? Isso porque o judeu sabia que dizer que Jesus era descendente de Davi significava dizer que Jesus era o Messias, que Jesus é o Messias, o rei esperado, como afirma o próprio Jesus em João 7:42. E isso significava que a ressurreição de Jesus era a ressurreição de um rei eterno. Então, aqui é importante não só afirmar a ressurreição de Jesus, mas afirmar que Jesus é descendente de Davi, porque assim nós estamos afirmando que Jesus é o rei que cumpre a promessa feita a Davi de um reinado eterno. Então Jesus é esse rei que ressuscitou e reina eternamente. Não somente isso, mas o
o anjo fala a Maria, lá em Lucas capítulo 1, versículo 31 a 33, a respeito desse reinado de Jesus. E o anjo anuncia de uma forma muito bela, dizendo: você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Portanto, meus irmãos, a ressurreição de Jesus é a convicção que guia a igreja em seu caminho. É a convicção que guia a igreja numa esperança eterna, porque o seu rei também é eterno. O reinado de Cristo Jesus é eterno. Pela sua ressurreição, temos esperança. Pelo seu reinado, também temos esperança. Esperança de que também nós ressuscitaremos para uma vida eterna. Esperança de que nós também reinaremos eternamente com Ele, como Paulo nos ensina em Romanos capítulo 6. Portanto, lembre-se de Jesus, aquele a quem você serve e por quem você sofre. Ele não está apenas vivo dos mortos, mas ele está vivo como um rei que reinará para sempre e o seu reino não terá fim. Então, não importa o sofrimento que nós passamos aqui na terra, por mais duro que seja, por mais penoso que seja, nós ressuscitaremos e reinaremos com Ele eternamente. Que o Senhor nos abençoe. Gostaria de orar com você nesse momento, para que juntos possamos renovar a nossa convicção e a nossa esperança em Deus. Vamos orar? Amado Deus, Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra. Te louvamos pelo teu Filho Jesus, que veio ao mundo, entregou a sua vida em nosso lugar, e através da sua ressurreição nós obtemos esperança para uma nova vida, uma vida eterna e abundante, uma vida em que reinaremos juntamente com Cristo. Senhor, vem reinar sobre nós, sobre a tua igreja, e durante este tempo que estamos passando, estes momentos de dificuldades, de dor e de sofrimento, que essa esperança da ressurreição renove a fé dos meus irmãos e que assim, meu Deus, sejamos fortalecidos no Senhor. Visita cada família com tua graça, derrama a tua unção, o teu poder, restaurando e trazendo a convicção de sua ressurreição e, através disso, a esperança para uma vida eterna. Pai, abençoa-nos no decorrer desses dias que ainda estão por vir. Nos dê a convicção de que tudo que o Senhor faz é bom para aqueles que confiam em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e tenham uma boa semana.